Roberto Mota, José Maria Trindade e também o Cristiano Beraldo. Estávamos falando sobre as declarações do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, defendendo um endurecimento da legislação, das penas e trazendo a informação que ele considera importante que crimes como o tráfico de drogas e também as atividades da milícia sejam tratados como terrorismo. Tem uma outra informação conectada, porque o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária publicou uma resolução para a instalação de canis e gatis em penitenciárias brasileiras. Essa decisão foi publicada na edição do Diário Oficial da União desta sexta. Sendo assim, a medida passa a ser uma política penitenciária. De acordo com a resolução, a instalação dos espaços com cães e gatos no sistema prisional tem a intenção de contribuir com a ressocialização e também a qualificação técnica de presos. O programa poderá ser feito por meio de um acordo de cooperação técnica em uma parceria entre os poderes executivo e judiciário, além das prefeituras. Vou começar essa com o José Maria Trindade. Zé, não sei se você tem pet, tem uma relação com cães e gatos, enfim, queria pedir sua análise e avaliação acerca dessa proposta que será implementada, o quanto isso pode contribuir. Eu tenho quase um zoológico, de hamster, a cachorro, a galinha, a cocá, gosto. Mas daí a levar isso aí para um presídio é uma diferença muito grande, né? Há ideias mirabolantes e eu não sei de onde saem sobre essa história de teoria da terapia ocupacional. Já houve casos de ensinar os detentos a praticar artes marciais, karatê, jiu-jitsu. Para que será que ensina? Só falta dar aula de tiro, guerrilha e anti-guerrilha urbana para os marginais, né? Acho que é uma proposta inadequada. E mais, quem tiver pet, quem cuidar de pet, teria o tempo reduzido, o tempo de prisão. Em alguns presídios já existem pets. Não é de forma oficializada, mas existem. Entendem ali os diretores que isso ameniza ali aquela tensão de um presídio. Isso é uma ideia maluca. Sobre as declarações do governador Cláudio Castro, acho declarações ridículas. Um governador eleito para dar solução e não para ficar reclamando. Uma vez o jornalista Carlos Chaga, que era muito meu amigo, ele foi porta-voz do governo Costa e Silva. Ele disse que Costa e Silva, presidente da República, chegava nas reuniões e dizia: olha, esse governo meu está tão ruim que até eu tenho vontade de falar mal dele. É o que está fazendo o governador do Rio de Janeiro, falando mal do próprio governo. Eu não posso admitir a existência de milícias sem a participação de pessoas incrustadas no governo. Para mim, são irmãos siameses, tanto a milícia quanto o governo, né? Eles vendem governo, de uma forma ou de outra, ou através de parlamentares aliados que têm benesses no governo, ou através de policiais estaduais, né, que têm também informações do governo. É assim que se faz uma milícia. A diferença de uma milícia para um chefe de tráfico, para uma comunidade comandada por um tráfico, é isso, é a ligação com o governo. Então, assim, em vez de falar, faça. Eu não gosto de história de comandante de batalhão ou de pelotão que vai para a televisão dizer: olha, você não pode ostentar, não pode usar o telefone celular. Você deve trancar a porta e não sair depois de tantas horas. Você não pode ir às ruas. Isso não é polícia? Isso é aliado de crime, dizendo: olha, é normal a criminalidade lá fora. E você, que se trate de não ser um escolhido por ele. Dificulte as coisas, mas o bandido vai pegar alguém, né? Quem usar o telefone, olha, o telefone celular é comprado para ser usado. Se não for para ser usado, para que você compraria um aparelho de telefone celular por um absurdo, que são aparelhos caros demais? Não é assim que se faz segurança pública. Segurança pública se faz com projeto, com arquitetura. E o governador do Rio de Janeiro dando essa declaração, isso é insincero, não pode ser sincero um cara desse, né? Aquele jeitão dele, não pode. Se fosse sincero, ele diria: olha, gente, eu estou renunciando. Eu não dei conta do recado. Não consigo, a violência está muito forte no Rio, eu vou pedir meu chapéu, e aí vocês elejam outro que faça o que vocês querem. Que quem votou nele tinha a ideia de que ele faria isso. E, senhores, até hoje eu não entendo o porquê que os governantes
não sabem de uma realidade que salta aos olhos. Se você controla a segurança pública, você terá voto para o resto da vida. Veja Sérgio Cabral. Ele virou quase unanimidade no Rio de Janeiro, era cotado como possível presidente da República. Por quê? Porque ele criou aquela história lá das comunidades, da polícia, até esqueci o nome. Pacificadora. E apaziguou, UPP. do Rio de Janeiro. Unidade de Polícia Pacificadora. UPP, chegava. Aquela imagem repetida milhões de vezes que ganhou o prêmio de bandido correndo para todo lado, 10 numa picape, aquilo ali deu uma popularidade ao Sérgio Cabral que ele, infelizmente, não soube usar aquilo ali para fazer o bem ao Rio de Janeiro. E deu no que deu, mas eu estou dizendo que ele ficou muito popular no Brasil inteiro, como o cara. E era um presidenciável importante. Pois deu no que deu, então eu estou usando isso para dizer, governador, se você dominar a segurança, como o presidente de El Salvador, você vai ficar imortal politicamente. Porque quem mata político, para mim, é falta de voto. Falta de votos. Então é isso. É uma declaração estúpida de um governador que não sabe exatamente o que está fazendo lá. Porque fosse eu governador e tivesse que dar uma declaração dessa, vinha com a carta de renúncia. Dizendo, é isso, eu não consigo, elejo um governador que consegue. Pela ordem, eu passaria para o Beraldo, mas assim, o posicionamento do Zé, especialmente em relação à proposta do Cláudio Castro, vai na contramão do que disse o Mota. Quer trazer algum tipo de contribuição para esse debate, Mota? Depois a gente volta para a publicação dessa diretriz para a instalação de gatis e canis nas penitenciárias. Você, Mota? Quero sim, vamos fazer um exercício de imaginação. Vamos supor que um de nós 4 aqui vira governador. Beraldo tem cara de governador. Beraldo virou governador, ele resolveu combater o crime. Imagina que o que seja o estado, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, tanto faz, Porto Alegre. Beraldo bota toda a polícia na rua. A polícia já tem mapeado mais ou menos onde estão os locais do tráfico, dos criminosos. O Beraldo manda prender todo mundo. Acaba com essa história. Quantos desses presos estarão presos, continuarão presos 24 horas depois, Beraldo? Dá um chute aí. Quantos? Pelo nosso histórico, 10%. Qual é a probabilidade do Ministério Público Estadual entrar na Justiça pedindo uma penalidade contra o governador por abuso de poder, violação de direitos? Qual é a probabilidade da Defensoria Pública pedir a mesma coisa? Quantos partidos de esquerda vão na Assembleia 100%. Legislativa pedir o impeachment do governador? 100% do governador não manda prender ninguém, quem manda prender é juiz. Você acabou de dizer que se você fosse o governador, você tomaria atitudes em vez de fazer discurso. Eu estou dando um exemplo da atitude do... O que é que o governador pode fazer, então, se o governador não manda prender ninguém? Ou pode ou não pode, Zé. O problema do Brasil, conforme a gente já discutiu aqui muito... Se tiver prisão decretada... é manter preso. Se tiver prisão decretada, é obrigação, não é nem acho que vou, não. Quem tem prisão decretada pela justiça... não é nem o governador, a polícia tem que prender. Mas não é obrigado a prender. Se tem prisão decretada pela justiça, não foi o governador que fez. Você falou que o governador, em vez de fazer discurso, deveria agir. Eu estou aqui tentando entender que ação o governador pode tomar. Porque o governador, e nisso aí você tem razão, o governador não fica na polícia. Prende esse, prende aquele. Governar. Ele chegou lá e acabou com a Secretaria de Segurança Pública, Mota. Não, quem acabou foi o governador que veio antes dele. A secretaria? O Cláudio recriou a Secretaria de Segurança Pública. Ele manteve. Não. Cláudio Castro no final agora, recriou a Secretaria de Segurança Pública. Eu acho que o importante que a gente precisa entender é que quando a gente fala de combate ao crime, tem pelo menos duas partes que precisam funcionar juntas. Né? Tem a polícia, que é encarregada da repressão e da investigação dos crimes e que prende no ato, quando o criminoso está cometendo crime no flagrante, ou prende depois de uma investigação através de uma ordem judicial. Agora, é importante também a gente entender o que acontece com esse criminoso depois que ele é preso. A gente está falando aqui, não é isso, Caniato, de uma medida para instalar, presta atenção nisso, alguém achou que é uma boa medida se instalar canis
e gatis, eu nem sabia que existia essa palavra, gatis, nas penitenciárias. Por quê? Para que isso? Ora, porque segundo essa decisão, a instalação de espaços com cães e gatos no sistema prisional tem como objetivo contribuir com a ressocialização e a qualificação técnica de presos. Ressocialização, qualificação técnica. Eu pergunto, onde estão as evidências? Em que lugar do mundo ficou demonstrado que a presença de cães e gatos numa penitenciária, que eu, como tutor, né, assim que se diz agora, de um cão maravilhoso, o Cocada, que deve estar me assistindo em casa, eu, como tutor, acho absurdo você levar cães e gatos. O que os bichinhos têm a ver com essa história, né? Levar para o ambiente penitenciário. Mas qual é a evidência que isso funciona? Onde é que estão essas evidências? Em lugar nenhum. Aí eu pergunto para vocês também, a gente não sai da discussão do estado caótico das penitenciárias. A gente toda hora vê uma autoridade se manifestando, não se pode mais prender porque a condição das prisões... E tem dinheiro para fazer canil, vai ter dinheiro para contratar gente para alimentar esses animais. E os veterinários? Quem é que vai pagar os veterinários que vão cuidar da saúde desses animais? Esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Aí, Caniato, o que acontece? Quando você continua lendo a resolução, presos que trabalharem no cuidado dos animais receberão remuneração, ou seja, eu vou botar um animal lá, que não precisava estar lá, e aí eu vou pagar ao preso para cuidar do animal que não precisava estar lá. Mas a parte mais importante é essa agora. E poderão ser beneficiados com a remissão de pena. Vocês sabem o que é remissão de pena? Remissão é uma palavra fofa que significa redução. Já existe hoje uma coisa chamada remissão de pena por leitura. Ou seja, para cada livro que o criminoso diz que leu, são abatidos alguns dias da pena. A impressão que eu tenho é que é o mesmo discurso bonitinho, com o único objetivo de favorecer os criminosos presos. Mais uma vez, é preciso a gente lembrar das vítimas, aquelas pessoas que foram mortas, que estão em cemitérios, aquelas pessoas que foram feridas ou que foram traumatizadas de uma forma tão brutal que elas nunca mais vão conseguir nem conviver com um pet, com um cão ou com um gato, porque a vida delas foi destroçada. A gente está discutindo aqui declarações do governador de um estado que é submetido a uma onda de criminalidade sem fim. O governador está dizendo: esse problema tem que ser resolvido. E aí a gente recebe essa notícia de que foi determinada a instalação de espaços com cães e gatos no sistema prisional. Pois é, e a gente naturalmente acaba fazendo uma reflexão sobre o que é mais importante nesse momento, né, Cristiano Beraldo? O que achou dessa resolução publicada, a justificativa, né, da tal ressocialização e a medida que o Mota destacou aqui, esse benefício da redução de pena? Caniato, eu estou muito preocupado já, de antemão, porque eu estou imaginando a cena do Zinho chegando com o seu poodle branquinho, fofinho, bonitinho. E aí, quando o poodle do Zinho encontrar o pitbull do Marcola, o que será que vai acontecer? Aí a gente vai ficar debatendo, que isso vai virar, né? Página de fofoca vai adorar. Ah, o cachorro do Fernandinho Beiramar é tal, do outro é tal. Ah, o André do Rap, se ele um dia voltar a ser preso, ele vai vir lá, vai importar lá da Nova Zelândia um cachorro que só devem ter 3 unidades no mundo, ele vai estar lá com $1 milhão no cachorro. Vai ter assim os cachorros fashion dos chefões, aí vai ter lá os vira-latas também, que é do pessoal comum. Aí fica aquela cela de 2x2, aonde dormem 10 pessoas com 10 cachorros. Não, 7 cachorros e 3 gatos. Aí os cachorros vão passar a noite inteira sujando a cela e correndo atrás dos gatos. Realmente tem tudo para dar certo. É algo muito relevante que a estrutura pública brasileira, que não tem nada para fazer, se debruce sobre temas que possam melhorar a vida do preso. Todo mundo tem que ter direito a ter um pet. Afinal, o pet está muito na moda. A indústria de pet não para de crescer.
Então vamos expandir a indústria PET para os presídios. Ora, por que não? Vamos fazer um business plan agora. Eu quero ser fornecedor de ração agora para os presídios. Aí o outro vai lá, quem vai limpar a sujeira dos PETs? Então, assim, não dá nem para a gente começar a discutir. É tudo para poder aliviar a barra do criminoso. Você tem um bicho, e aí ele reduz a pena, sabendo-se que os animais hoje são usados nas ruas de São Paulo, e não só de São Paulo, Brasil afora, para impedir que essas pessoas que estão nas ruas sejam recolhidas aos abrigos. Vocês sabiam disso? Porque quando chega a ação da prefeitura para recolher essas pessoas que estão na rua, ela fala, não, mas eu tenho meu animalzinho, eu não posso viver sem meu animalzinho. Aí está ele lá na Cracolândia, cheio de crack na cabeça, e ele não pode ser levado, porque ele está com o animalzinho e ele é muito sentimental. Então ele vai ficar ali na rua. E você, quando passar de novo no centro de São Paulo, vai ser assaltado por esse fofinho bonitinho que tem um pet, um vira-lata que fica ali com ele. Então, realmente, assim, é de uma loucura que a gente não consegue olhar para um aspecto dessa notícia e encontrar lógica. A gente só pensa na quantidade de tempo que se gastou por uma bobagem dessa. Pois é, e é preciso também fazer alguma reflexão acerca do dinheiro que seria empregado para a construção desses espaços e, como bem disse o Beraldo, para comprar comida, uma pessoa para recolher a sujeira dos animais. Agora, Zé Maria, várias pessoas se manifestando, inclusive questionamentos muito interessantes. Uma espectadora escreveu o seguinte: pets não tem nada a ver com os crimes que eles cometeram, por que eles precisam ficar presos? Bom levantamento. Tem gente preocupada aqui com maus tratos, enfim, escrevendo várias coisas, que os bichos podem ser machucados. Tem gente cobrando estudos que apontem para benefícios, como bem disse o Mota há pouco, algum tipo de levantamento que comprove essa relação sobre a ressocialização. Tem gente dizendo, pessoal, é ótimo aqui, claro que é uma ironia, dizendo que além de cães e gatos, se terá um espaço reservado para pombos. Por que será, hein? Zé Maria, o que você quer trazer para essa reflexão e debate aqui? Porque é interessante que o PET mexe mesmo com o coração das pessoas. Tanto é que nós estamos aqui comentando, eu disse que em alguns presídios se faz aula de artes marciais para presos. Imagina, o preso sai de lá sabendo lutar jiu-jitsu, karatê, é uma pós-graduação, quer dizer, melhora muito a profissão deles depois lá na rua, né? Isso é mais absurdo. Mas a história do PET, existem sim estudos que mostram que tira atenção, né? A tensão, não é a atenção, né? Tira a tensão do presídio. E vários presídios já têm, de forma informal, gatos, tem pets, né? Mas esse cuidado psicológico, assim, eu acho que tem que ser levado a famílias que estão nas ruas, né? Famílias que estão nos locais insalubres. Essas pessoas é que merecem um cuidado especial. O presídio é um local sério, né? E deve ser dominado de fato, não de direito, de fato, pelo Estado, porque o preso está subjugado ao Estado. O que acontece lá é uma responsabilidade do Estado e é isso que deve acontecer. Eu uma vez vi um documentário falando de prisões pelo mundo e vi um diretor de uma prisão nos Estados Unidos. Cada prisão tem lá suas regras. Que ele colocava o uniforme lá, era cor-de-rosa com coraçõezinhos, né? Ridículo, aquela coisa ridícula. E ele falou, não, mas preso meu, desse jeito, preso meu tem que ser ridículo. Se fizer alguma coisa, põe para dormir do lado de fora, um frio danado, né? E assim por diante. Na verdade é o seguinte, essas teorias de teoria ocupacional nos presídios, elas não funcionam na prática, até porque não são aplicadas de uma maneira total, de uma maneira científica. Essa declaração do governador não é a declaração científica. Ele amanheceu com isso na cabeça, vai lá e blá, 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 fala. Não é científico. Se fosse uma pesquisa científica, ele entenderia que as milícias estão incrustadas no Estado. Ele entenderia que as comunidades dominadas pelo tráfico são dominadas porque o Estado não consegue entrar e se colocar como uma opção ao tráfico de drogas, né?
Então, é isso. E aí fica inventando uma coisa, inventa outra. Por exemplo, assim, uma história que dá muito certo. Eu conversei com várias pessoas que foram presas, inclusive o Roberto Jefferson, que saiu lá da primeira prisão, ele agora está preso, está numa situação complexa demais. Eu vi fotografias do Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson está muito debilitado. E ele dizendo da posição das religiões, dos pastores, dos padres que atendem, que vão lá nas prisões, muitos pastores, muitos se convertem, tem uma ala de evangélicos em algumas penitenciárias, né? E assim por diante. Eu acho isso positivo, essa espiritualização do preso, né? Mas nada de remissão de pena, essas coisas não. Dar acesso a isso. A penitenciária tem que ter uma capela, tem que ter uma assessoria espiritual, sim. Agora, esses projetos aí de ONGs e tal, eu sempre desconfio disso. Eu acho que isso aí é para receber dinheiro público e fico assustado com o número de ONGs que se criam todos os dias. Olha só, ainda algumas mensagens sobre esse tema. Uma espectadora lembrando que tem uma prática chamada ecoterapia, quando cavalos são usados para tratamentos específicos e também cães, muitas vezes são utilizados na recuperação de pessoas em tratamento. Os cães vão até hospitais. Mas do outro lado, tem gente até levantando a possibilidade de situações bem extremas, até a possibilidade de zoofilia. Enfim, são situações muito delicadas que a gente vai seguir acompanhando para saber como será a implementação dessas diretrizes que foram publicadas. A gente vai ficar sempre ligado. Quer fazer um complemento, Montal? Eu queria perguntar a essa pessoa que comentou sobre a ecoterapia, quantos programas de ecoterapia estão disponíveis para as vítimas de crime no Brasil? Alguém sabe? Alguém sabe? Canis, gatis, disponíveis para quem foi vítima de um crime violento, fazer uma terapia, se recuperar. Tem gente que é vítima de crime e não consegue mais sair de casa. Tem gente que é vítima de um crime sexual e não consegue nunca mais se relacionar com ninguém. Se alguém souber de alguma ONG que oferece um programa desse para as vítimas de crime, me conte, porque aí eu vou passar, talvez, a achar razoável que isso também seja oferecido para os autores dos crimes. Os nossos canais sempre abertos aqui. Quem quiser pode escrever no nosso chat. Combinado?